Bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Bom dia, Luci, Ariana, bom dia, Grace. Bom dia, meus amigos e amigas. Meus irmãos, minhas irmãs, eu peço que vocês, se possível, me deem um retorno a respeito do áudio, da imagem, se está tudo ok, para que a gente consiga prosseguir. Bom dia, Vini, Bruno. Enquanto o Instagram vai notificando os seguidores do Lex, tá tudo ok, né? Obrigada pelo retorno. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem que eu sempre deixo aqui, ela do meu lado, eu sempre deixo ela próxima de mim, sempre estou lendo, porque é uma mensagem muito inspiradora, né? É a mensagem de Joana de Ângeles e Divaldo, do livro Jesus e a Atualidade, que ela coloca: crer e querer. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que conseguirás. Nada te impede o tentame. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhe foi diverso o esforço para a vitória. Sucede que iniciaram um labor sem que os soubesses e agora vês somente o resultado. Ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem a resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe impondo barreiras. Se queres a paz e a saúde, e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Então, com essa belíssima introdução de Joana de Ângeles, vamos iniciar o nosso Evangelho dessa segunda-feira. Eu peço a todos que nesse momento agora de prece inicial, busquem realmente se conectar com o Evangelho, se distrair das atividades lá de fora e trazer atenção a esse momento. Então, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Quem quiser ficar com o olho aberto também, procure uma posição de conforto e vamos todos juntos emanar ao universo essas energias e rogativas. Mestre amado Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa semana, por mais essa oportunidade de servir no Teu trabalho. Abençoa, Senhor, a condução desse Evangelho de hoje. Abençoa todas as casas às quais irão chegar essa mensagem. Que nós possamos, Senhor, realmente ouvirmos a Tua palavra e praticarmos o bem. Auxilia, Senhor, toda a humanidade na busca pelo progresso. Que assim seja. Meus queridos, hoje o Evangelho nós estamos explanando ao longo dessas semanas, na verdade, o capítulo 24. E hoje nós iremos acompanhar os itens 11 e 12, que coloca que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Aqueles que têm esse Evangelho segundo o Espiritismo, que é a edição histórica da FEB, vocês vão encontrar esse capítulo na página 295.
tá certo? Eu não vou fixar aqui no comentário, porque senão pode demorar um pouquinho, mas vocês conseguem acompanhar de casa, né? O capítulo 24, itens 11 e 12, que ele nos traz a seguinte mensagem: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12, ele nos traz o ensinamento de Jesus. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e de seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo os ouvidos, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Bem, para a gente entender um pouquinho essa passagem, a gente precisa esclarecer alguns pontos, né? Tendo Jesus vindo à casa desse homem, Jesus ele se encontrava na casa de Mateus, um de seus discípulos. Mateus, ele era um publicano, né? E o que era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Eram empregados do Império Romano, a maioria judeus, que prestavam esse serviço, né? Faziam o recolhimento de impostos e passavam para Roma. E eles eram mal vistos, né, em toda a sociedade judaica, porque os judeus não aceitavam a dominação de Roma, de terem que pagar impostos a Roma. E, além do mais, muitos muitos publicanos que cobravam esses impostos, muitas vezes eles cobravam uma porcentagem maior ainda e ficavam para eles. Então, até hoje, essa imagem de publicano é visto como alguém má, que não tem honra, sem escrúpulos, né? E aí os fariseus, visto como um traidor. Então, assim, os fariseus, percebendo que Jesus estava à mesa com publicano e pessoas de má vida, aproveitam, né, dessa situação que era inaceitável para os judeus, de um judeu se sentar à mesa com um publicano, para tentarem, né, uma tentativa vã de desmoralizarem Jesus, como tantas outras tentativas que a gente vê ao longo do Evangelho. E os fariseus se intitulavam guardiões da lei mosaica. Eles conheciam a Torá, então se diziam ali fiscais da lei mosaica. E aí, vendo essa cena, né, de Jesus ao lado de publicanos e pessoas de má vida, eles tentam desqualificar Jesus, dizendo: como teu mestre se senta à mesa com esses publicanos e pessoas de má vida? E Jesus disse-lhes: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Desses ensinamentos, o Evangelho segue falando. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê à vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Jesus foi um grande exemplo, né, de humildade, de generosidade, de caridade, e a gente percebe que em suas passagens Jesus se acercou de pessoas doentes, cegas, prostitutas, e isso até hoje é visto por nós, né? Mesmo nós que somos cristãos, ainda temos muita dificuldade e não conseguimos aceitar a companhia desses irmãos por achar que eles estão abaixo de nós ou de não serem dignos da nossa companhia ou da nossa presença. Ou seja, se esse pensamento ele acontece hoje, vocês imaginem na época na época de Jesus Cristo, né? Se a gente com pensamento cristão tem esse pensamento, quem dirá na época de Jesus? E ele coloca que veio para auxiliar os doentes, né?
e não aqueles que se julgam possuir toda a luz. Na verdade, meus amigos, todos nós somos doentes, né? Doentes da alma, através do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Todos somos doentes, mas nem todos os doentes estão prontos para receberem a cura, né? Pois há aqueles que não querem a cura por serem orgulhosos demais e achar que não precisam. Então, esses irmãos mais humildes, por conta das dificuldades da vida, dos reveses financeiros, dos problemas de saúde, das dificuldades no lar, você acaba, querendo ou não, se colocando numa posição de rebaixamento. E estando lá abaixo, você consegue vislumbrar melhor o alto e entender toda a bondade e preciosidade divina. Então, esses irmãos estavam prontos para receber o remédio naquela hora. Os outros orgulhosos, né, que se julgavam, que julgam até hoje que não há algo divino, ou que tudo que tem é por conta apenas de si mesmo, esses irmãos ainda não estão prontos para receber a cura, né, que é essa conduta de vida pautada no segmento cristão. E muitos dos que não estavam prontos naquela época, hoje, né, estão tendo a oportunidade de receberem essa cura. Muitos de nós, talvez eu ou você que esteja acompanhando, possamos ter vivido na época de Jesus e se negado a receber essa cura. E hoje está sendo nos oportunizado, através do Espiritismo, receber essa cura e nos modificarmos. E então ele segue colocando que essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Aqui ele traz um grande ensinamento para a gente, né? Essa questão da mediunidade, que para algumas pessoas é vista até hoje como um dom divino, mas que essa faculdade deveria ser conduzida ou atribuída apenas às pessoas que fossem mais evoluídas, que tivessem maior merecimento. E aqui ele nos esclarece que a mediunidade é uma disposição orgânica, da mesma forma que a gente vê, que a gente escuta, que a gente fala. Todos nós possuímos mediunidade, né? Uns em maior e outros em menor grau, mas todos possuímos a mediunidade. E que ela é colocada para a gente realmente como uma forma de progredirmos. Então, a gente está aqui na Terra para progredir. É esse o nosso intuito. Estamos aqui passando por essa encarnação para que possamos progredir na nossa jornada evolutiva. Aí ele traz a lição de que se Deus só desse a fala para aqueles que falassem coisas boas e tirasse a fala daqueles que que só proferissem coisas más, grande seria o número dos mudos, né? Grande seria o número, realmente, se isso fosse seguido ao pé da letra, nós viveríamos uma população muda, porque infelizmente ainda nós utilizamos muito mal dessa faculdade da palavra para proferir coisas negativas, né? Aí ele vem seguindo falando que Deus otorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que dela abusam. Então, assim, é a questão do compromisso e da responsabilidade, né? Aqui ele coloca que você tem o livre-arbítrio para escolher.
Então a escolha é sua, mas a consequência não. Então tudo que se é colocado, todas as nossas faculdades, não apenas a mediunidade, mas tudo aquilo que dispomos, nós temos a opção de utilizá-lo para o bem ou para o mal, e a gente vai colher as consequências de acordo com as nossas escolhas. Então ele coloca, se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde há demais o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Então ele traz aqui, nessa lição, que a mediunidade é conferida a todos os povos, né? Então não é um atributo dos espíritas, né? Não significa também que ao você a frequentar a casa espírita vai se tornar médio ou que só os espíritas são médios. Essa disposição orgânica que ele traz aqui para a gente, ela é vista e acontece em todos os povos, em todos os cantos do mundo. Então nós temos médiuns aqui no Brasil, na África, na Índia, na China, até nos lugares onde a informação chega mais lentamente à mediunidade, justamente porque Deus é justo, né? Então ele concede sem distinção, né, de posição social ou de culto daquilo que a pessoa acredita, ou se é perfeito ou imperfeito. E aí, seguindo essa lição, eu queria expor para vocês rapidamente o que Emmanuel define por quem são os médios na sua generalidade, no livro intitulado também Emmanuel. Ele diz que os médios, em sua generalidade, não são os missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressaram ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfaleceram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insania. Vejam bem que aqui ele classifica os médios em sua generalidade, né? Que são pessoas, espíritos, que fracassaram em vidas passadas e contraíram grandes débitos e que lhes é dada a mediunidade para reparar esses débitos contraídos. Então, débitos que seriam reparados em diversas encarnações, é oportunidade ao médium a reparar, a trabalhar nessa, né? Então, ele recebe essa dádiva para que ele possa se trabalhar. E como o médium é esse instrumento de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, ele auxilia nos dois planos. Então, realmente é uma missão. Mas não significa dizer que todos os médios são viciosos, né? Que são imperfeitos, porque aqui ele fala que na sua generalidade. Mas ele também traz aqui nos textos que os retos também lhe é concedido a mediunidade para os fortificar no bem. Como exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, que são espíritos, né? Que são mais evoluídos, mas que vieram com essa missão mediúnica, né? Que os fortificou e fez também com que eles progredissem ainda mais. Aí ele coloca, porque Deus,
que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm a auxílio, e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-los de modo mais vivo do que se recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado, se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for otorgado, e do qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para os obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então vejam que lindo, né? Quando ele coloca que Deus, em sua bondade, lhe poupa o trabalho de ir buscá-la longe e coloca nas suas mãos a luz, para que ele, né, recebendo essa luz em suas mãos, ele possa estar mais atento no seu trabalho, na sua missão, no seu progresso, né, na sua reforma íntima. Então vejam como Deus ele é perfeito, né? E aqui ele também traz que aqueles irmãos, né, que se usam dessa faculdade, como eu coloquei antes, de todas as faculdades que a gente vem, que é para nos fazer evoluir e melhorar de forma errada, eles recebem nessa própria encarnação ainda, né, a punição por conta dos seus atos, porque muitos deles vivem presos a perturbações por espíritos obsessores, sofrem as aflições e não estão, e também ao desencarne, né, irão responder à providência divina por seus atos. Então, quem a acompanhou, tem um livro do André Luiz, que é Os Mensageiros, né? Que é um livro que ele trata vários mensageiros, vários missionários, trabalhadores que vieram à Terra com a missão, com alguma missão a cumprir e falharam nas suas missões. E a gente percebe, através da lição dada por esses espíritos, o arrependimento, de como eles se arrependeram, das dificuldades que eles tiveram que enfrentar e como eles buscam incessantemente resgatar esses débitos, né, que contraíram, não cumprindo com o seu compromisso. Então a gente tem que ver esses exemplos que são tragos pelas obras espíritas e aplicá-los em nossa vida. O que é que eu realmente, qual o chamado que eu estou me negando a seguir, né? Eu estou seguindo o caminho correto, eu estou cumprindo com a minha missão de me melhorar, de buscar combater os meus defeitos, de auxiliar o meu crescimento e das pessoas que estão próximas de nós. Será se a gente realmente quer, após o desencarne, carregar com a gente culpas por conta, culpas e arrependimentos por aquilo que a gente não fez? Ou se a gente quer ser recebido no desencarne com alegrias, com glórias, ao encontro das pessoas que a gente amou e já partiram? Então fica esse questionamento e esse apelo à nossa consciência. O Evangelho segue dizendo que a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil, significa conduzir, guiar, aos espíritos em geral. Então, o fato de você ser médium não significa que você vai ter contato com os espíritos superiores. Na verdade, a atração é dada de acordo com a nossa vibração e pensamentos. A mediunidade ela vai lhe abrir um portal para a comunicação com os espíritos em geral. E o que vai determinar quais são os espíritos que você vai se comunicar vai ser a sua vibração. Eu me recordo do Divaldo quando ele diz que na mocidade ele via muitos espíritos perturbados, porque ele
não tinha ainda seguido a doutrina espírita, buscado ter aquela conduta reta, né? E aí, à medida que ele recebe o conhecimento e que ele trabalha, ele passa a se acercar de espíritos nobres e puros. E aqui ele segue dizendo para a gente que o bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. A gente percebe aqui que muitas vezes o bom médio é denominado como aquele que consegue ter uma percepção maior, que consegue juntar mais tipos de atributo, aquele que vê, que fala, que ouve, que psicografa, quando na verdade o que ele traz aqui é que o bom médio ele se dá por aquele que é simpático aos bons espíritos, ou seja, daquele que vibra e se trabalha e se reforma e que se faz acompanhar de bons espíritos, porque nesses casos realmente a mediunidade ela será a excelência das qualidades morais, e isso vai fazer com que esse espírito ele possa evoluir e principalmente evoluir e trazer luz a todos aqueles que estão à sua volta. A Grace comentou aqui pra gente que a gente precisa ficar sempre atento às nossas atitudes, é de fundamental importância para a nossa caminhada se tornar mais leve. Exatamente, a gente observa as nossas atitudes, a gente deixa para trás erros cometidos e busca se renovar. Então, como a gente já está com o nosso tempo bem adiantado, eu queria, antes de encerrar com a nossa prece final, agradecer a todos vocês que dedicaram um pedacinho da manhã de vocês para estarem acompanhando aqui o Evangelho ao vivo. Um abraço a todos, aos amigos e amigas que vão acompanhar esse Evangelho ao longo do dia ou da semana. Também fica aqui o agradecimento, gratidão e os desejos de que essa mensagem chegue aos nossos corações com essa proposta de mudança e que nós possamos nos tornar aptos a receber essa cura e que a gente use essa cura para nos transformar, porque diferente do remédio que a gente toma quando está doente, que você toma e ele faz efeito e curador, esse remédio, ele precisa, ao ser administrado por nós, que nós possamos recebê-lo com amor e que a gente possa se modificar realmente, né? Não adianta apenas ouvir a palavra, é preciso a gente sempre buscar se modificar e melhorarmos. Obrigado, Marcelo, Grace, Lucy, Ariana, Dezinha. Um abraço a todos e eu peço vocês que me acompanhem nessa prece final, como eu coloquei no começo. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Deus de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nós te pedimos que através dessa mensagem nós possamos receber a cura através do Evangelho de Cristo, que nós possamos identificar as nossas doenças, as nossas imperfeições, com os olhos abertos, com clareza, e que ao identificá-las, possamos combatê-la com o trabalho do bem, com a reforma íntima, e não nos punindo ou nos maldizendo, mas trabalhando sempre para o nosso bem e para o bem do próximo. Para nós, essas máximas de Cristo ainda são muito difíceis de serem encaradas no nosso dia a dia, mas nós assumimos o compromisso de a cada manhã nos tornarmos alguém melhor.
E é isso que nós te pedimos, Senhor, força para superar as nossas dificuldades, para superar as dificuldades da vida. E nós temos fé que em Ti conseguiremos combater todo o mal que há dentro de nós, sairmos vitoriosos dessa encarnação, sempre rumo a Ti. Que assim seja. Laiana, Bruno, um abraço. Bom dia a todos e uma semana cheia de muita luz e paz a todos nós. Tchau, tchau.